Existe uma fase na vida espiritual que quase ninguém entende quando começa. Tudo começa a diminuir. Pessoas se afastam, convites param, o movimento reduz, as oportunidades parecem encolher e a vida social diminui. A exposição diminui, o dinheiro pode diminuir também. E a agenda fica silenciosa. A primeira sensação é a de perda. Mas espiritualmente pode não ser perda, pode ser poda. Sim, em João 15:2, Jesus diz algo profundo. Toda vara que em mim dá fruto, ele a poda. Como assim eu estou dando fruto? Vou ter que ser podado? Sim, para que dê mais fruto. A poda não acontece em galhos secos ou galhos improdutíveis. Esses são eliminados. A poda acontece em quem está produzindo, e isso muda tudo. Se Deus está diminuindo algo na sua vida, talvez não seja rejeição, pode ser preparação para uma expansão maior. A poda parece retrocesso, porque corta os excessos, remove folhas, reduz a aparência, mas o objetivo não é enfraquecer, é concentrar força. Espiritualmente, Deus muitas vezes diminui seu ambiente para aumentar sua capacidade. José, em Gênesis 37, tinha sonhos grandes, mas antes dele chegar ao governo do Egito, a sua vida foi drasticamente reduzida. Ele perdeu a casa do pai, perdeu a posição, perdeu a liberdade, foi para o poço, depois foi para a escravidão, depois foi para a prisão. Tudo diminuiu para José, tudo. Mas o destino estava expandindo, porque Deus não estava trabalhando apenas na geografia de José, ele estava trabalhando na estrutura interna. Se José tivesse ido direto ao sonho, do sonho ao palácio, ele não teria estrutura emocional para sustentar a autoridade. A diminuição foi treinamento invisível. Talvez hoje a sua vida pareça menor do que antes, mas o destino pode estar sendo ampliado em uma dimensão que você ainda não enxerga. Davi foi ungido rei em 1 Samuel 16, mas logo depois voltou a cuidar de ovelhas. Exatamente. Depois teve que fugir para as cavernas. A vida dele encolheu socialmente. Ele saiu do palácio e foi para o deserto. Mas nas cavernas Deus formou um rei. Salmo 78, do 70 ao 72, diz que Deus tirou Davi do aprisco das ovelhas para pastorear Israel. O segredo está nisso. Primeiro, fidelidade no escondido, depois governo no público. A fase de diminuição é o lugar onde Deus testa as suas intenções. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que você confia em Deus. Mas e quando a agenda se esvazia? Quando o dinheiro reduz? Quando o reconhecimento diminui? Aí o coração é revelado. Em Deuteronômio 8 explica por que Deus levou Israel ao deserto. Sim, para provar o que estava no coração deles. O deserto para Israel era redução. Não havia abundância visível, mas ali Deus estava ensinando dependência. Talvez hoje Deus esteja diminuindo as suas fontes humanas para que você reconheça a única fonte divina. Porque enquanto houverem vozes, muitas distrações, muitas alternativas, a dependência de Deus se dilui. Quando ele reduz, ele concentra. João Batista declarou em João 3,30: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o princípio espiritual e também estrutural. Antes de Deus expandir seu destino, ele reduz o seu ego. A diminuição
quebra o seu orgulho. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a queda. Deus prefere diminuir você voluntariamente do que permitir que a vida faça isso de uma forma mais traumática. Às vezes, essa redução de oportunidades é livramento da sua soberba futura. Na área financeira, isso é ainda mais sensível. Provérbios 30, 8 e 9 diz: não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão necessário, para que porventura me não fartar e te negar. O autor entende algo profundo. Prosperidade sem estrutura espiritual pode afastar o coração de Deus. Deus não tem problema em prosperar alguém, não, mas Ele só expande quem se sustenta no Senhor. Se hoje há limitação financeira, pode ser um treinamento de administração. Em Lucas 16:10 afirma que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O pouco é teste de caráter. Talvez você hoje esteja vivendo uma fase onde amigos diminuíram, conexões diminuíram, visibilidade diminuiu. Mas Deus está filtrando. Em João 6, muitos discípulos deixaram Jesus quando o discurso foi ficando fino, difícil, afunilando. O número foi reduzindo, mas os que foram ficando, estavam prontos para sustentar o propósito. Ficaram 12 e ainda um negou Jesus e o outro o traiu, porque o discurso foi piorando, foi afunilando. Há também uma diminuição de curiosos, de comprometidos. Há também a diminuição emocional. Deus permite certas dependências sejam quebradas. Tem pessoas que estão ali só por causa da multiplicação de pães. Pessoas que querem um apoio constante podem até se afastar. Não porque Deus abandonou você, mas porque Ele quer ser a sua base principal. Em Salmos 20, versículo 7, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Às vezes Deus remove os carros para revelar onde está a sua confiança. Essa fase de diminuição também é silêncio. Menos resposta, menos sinais, menos movimento. Mas lembre-se, antes de Jesus iniciar o ministério público, ele passou 30 anos em anonimato. Lucas 3:23. 30 anos de vida comum para depois ter 3 anos de impacto eterno. O céu trabalha com profundidade antes de trabalhar com visibilidade. Se Deus hoje está diminuindo a sua exposição, talvez Ele esteja aprofundando as suas raízes. Mateus 13 fala da semente que não cria raiz, e isso, quando vem o sol, seca. Deus prefere atrasar frutos do que permitir frutos sem raízes. A diminuição é crescimento para baixo. E crescimento para baixo sustenta crescimento para cima. Talvez você sinta que perdeu espaço, mas Isaías 54:2 diz: alarga o espaço da tua tenda. Antes de alargar externamente, Deus alarga internamente. Ele aumenta a sua visão, aumenta a sua maturidade, aumenta a sua resistência emocional, porque destino grande exige estrutura grande. Abraão recebeu promessas em Gênesis 12, mas viveu anos como estrangeiro, como peregrino, habitando em tendas. Hebreus 11:9. A promessa era para a expansão, a experiência era uma redução. Mas Deus estava lá moldando a fé. Romanos 4 diz que ele não enfraqueceu na fé, embora visse seu corpo já amortecido. A diminuição natural não anulou o destino espiritual.
Talvez hoje o cenário natural pareça encolhido, mas os céus podem estar expandindo algo invisível. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala do espinho na carne. Ele pediu para Deus tirar, Deus não tirou. Porque aquele limite mantinha Paulo dependente. A minha graça te basta. Limitação também é proteção do orgulho, do ego. Às vezes Deus reduz a sua velocidade para impedir acidentes. Às vezes reduz os recursos para evitar alianças erradas. Às vezes reduz pessoas para revelar somente quem é essencial. A fase da diminuição também purifica as tuas motivações. Você continua obediente quando ninguém está olhando? Você continua fiel quando não há mais aplausos? Você continua íntegro quando não há recompensa imediata? Colossenses 3:23 diz para fazer tudo como para o Senhor e não para os homens. Quando Deus diminui a sua vida visível, Ele está ampliando o compromisso no invisível. E há um princípio espiritual forte aqui. Morte precede ressurreição. João 12:24 declara que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. A diminuição é morte de camadas antigas, morte do ego, morte da necessidade da aprovação, morte de dependências humanas. E após todas essas mortes, vem a expansão. Eclesiastes 3 diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Há ciclos. Se você está em um ciclo de redução, não interprete isso como fracasso. Pergunte: o que Deus está expandindo dentro de mim? Talvez Ele esteja fortalecendo a sua disciplina financeira. Talvez Ele esteja curando os seus traumas emocionais. Ou Ele esteja ajustando as suas visões ou removendo distrações. Em Salmo 66:10 diz que Deus nos prova. Como se prova a prata? O fogo não destrói a prata, mas remove as impurezas. A diminuição é como um forno, mas também é um refinamento. E quando o tempo se cumprir, a expansão será natural. José saiu da prisão em um único dia, Gênesis 41. Davi foi reconhecido rei após anos de anonimato. Esther saiu do anonimato para salvar uma nação, Esther 4:7. O padrão bíblico é muito claro. Primeiro vem a redução, para depois vir a elevação. Salmos 75:6 e 7 afirma que a exaltação não vem do Oriente nem do Ocidente, mas vem de Deus. Se Ele hoje está diminuindo algo em você, confie. É porque Ele está ajustando algo maior. Não lute contra a poda. Não force crescimento prematuro. Não interprete silêncio como rejeição. Confie no agricultor, porque quando Deus diminui a sua vida, Ele está diminuindo seu valor. Ele não está diminuindo o seu valor. Pelo contrário, o refinamento aumenta o valor do ouro. Ele está preparando estruturas para um destino que você ainda não suportaria no nível atual. E quando essa expansão vier, você perceberá que cada corte, cada silêncio, cada redução foram atos de amor estratégico. A diminuição temporária, o destino é maior. A diminuição é temporária, mas o destino é maior. E Deus nunca reduz sem intenção de expandir depois. A poda é com intenção de aumento, tá bom? Assim eu termino essa mensagem, agradecendo a todos que interagem com o meu canal, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Eu tenho lido os comentários, eu não consigo responder todos, mas eu estou lendo os comentários, tá bom?
E se você quer um material de alinhamento, mande mensagem no meu número que está na foto do meu perfil e mande a mensagem alinhamento para que eu saiba do que se trata, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.